Hello everyone, how's everything? Chegamos então na parte do Language Design, onde a gente começa a trabalhar com sentences with multiple clauses, ou seja, frases com múltiplas orações. E para a gente poder conectar, essas orações, o que são clauses, Orações são frases que têm sujeito e verbo. Isso aí é uma clause. E para a gente ter dois sujeitos e dois verbos, a gente tem que ter alguma coisa conectando, esse sujeito e esse verbo. E nessa primeira atividade dessa sessão de Sentences with Multiple Clauses, a gente vai ver esses tipos de conectores aqui. Os conectores eles vão estar sempre aqui nessa forma geométrica em vermelho, tá? E esse tipo de conectores que a gente vai ver são esses 5. And, que significa e, but, mas, so, então, or, ou e yet. Como um conector, ele vai dar uma ideia mais ou menos de ainda que, tá? Então, esses são os Coordinate Connectors, se você quiser saber o nome que eles têm. Bom, então, esse exemplo que a gente tem aqui, Robert spoke very well, but he was nervous. Eu tenho sujeito e verbo aqui desse lado, Robert spoke. Então, ok, o Robert falou muito bem. E do outro lado eu também tenho sujeito e verbo, he was nervous. Ele estava nervoso. E o but está conectando essas duas orações, essas duas clauses. E antes desses conectores, a gente sempre usa vírgula. Tá? É uma regra. A regra de vírgula no inglês é diferente do português. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai usar vírgula. Então, agora eu queria que você tentasse colocar essas 3 frases que estão aqui, ó, no warm-up, em inglês, tá? Então, write in English. Então, eu queria que você pausasse o vídeo e colocasse essas 3 frases em inglês, respeitando essa estrutura. Então, pode pausar o vídeo. Ok, vamos então corrigir essas 3 frases, vamos ver se ficaram corretas. Então vamos lá, a classe foi interessante. The class fica sendo sujeito, was o verbo, interesting ficaria sendo aí esse, vamos dizer que é um complemento aí dessa frase. Então, so, os alunos gostaram. The students fica sendo o verbo aqui, liked fica sendo the student fica sendo o sujeito e liked o verbo. E aí eu preciso meio que de um complemento para esse verbo. Aí eu vou usar o it. But the students liked it. Ok? No inglês a gente geralmente coloca um objeto depois do verbo. Então tem que ser alguma coisa. Gostaram do quê? Gostaram da aula. Mas para não repetir a aula, eu vou dizer it. Tá? Muito bem. A aula foi interessante, ainda que curta. Então, the class was interesting, ficou igual. Yet, eu vou ter que colocar um sujeito e um verbo, né? Então, eu vou colocar it was short. So, the class was interesting, yet it was short. Ok? A última, a aula foi divertida, ou os alunos não gostariam. Então, ficaria the class was fun or the students wouldn't like it. Would not like. Would not que vai dar essa ideia de gostariam junto com like, Would not like it. Okay? So the class was fun or the students wouldn't like it. Ok? Bom, e agora, no nosso exercício, você tem que entender se essas frases têm sujeito e verbo. Tá bom? Então, o exercício é identificar onde está o sujeito, onde está o verbo. E vão ter 2 sujeitos e 2 verbos, provavelmente. Então, você vai precisar de um conector. Então, você precisa identificar se o conector está aí, se está com vírgula antes do conector, para você identificar se essa frase está correta ou não. Vamos fazer a número 1 juntos.
The software should be used on a laptop computer, and this computer is a laptop. Okay, so let's try to understand what's happening here. Let me go like this. Vamos lá. Vamos fazer essa análise juntos. Então eu vou usar aqui eu vou sublinhar aqui o sujeito, né? The software é o meu sujeito, tá? Já identifiquei isso aqui. Vou dar uma aumentada na minha linha. Então, the software, vou deixar ela vermelha aqui para ficar bem visível. Então, the software, eu já estou identificando que tem um verbo aqui, que é o should be used, é tipo um verbo, né? Depois do should, a gente tem que usar um verbo na base form, que é o be. Depois do be, a gente pode usar um verbo com ing ou no past participle, que é o caso do used. Então, isso aqui vira um verbo só, tá? On a laptop computer, ou on como preposição, né? Então, tudo aqui vai virar um objeto de preposição, então não conta como sujeito e verbo, eu vou tirar da frase, tá bom? E depois, eu vou colocar aqui, quando for verbo, eu vou colocar 2 tracinhos. E aí aqui, this computer, outro sujeito, certo? E is seria o verbo aqui. Então, temos sujeito e verbo, preciso de um conector. Vamos ver como é que está o meu conector. Meu conector é justamente o and. E aí eu tenho que verificar se tem um and do lado, dá uma vírgula do lado do and, antes do and. E tem. Então, frase número 1 está correta, tá bom? Vamos lá. Então, assim, se você quiser, você vai pausando o vídeo. É a minha sugestão para você. Pausa o vídeo, tenta fazer a 2, volta o vídeo, vê a correção. Aí pausa o vídeo, tenta fazer a 3, volta o vídeo, vê a correção, até a 10, tá bom? Assim você vai aprendendo a cada exercício e prestando atenção em novas coisas quando você estiver fazendo o próximo. Então, vamos lá. Bom, number 2. Já estou identificando um sujeito que é the rain clouds, as nuvens de chuva. Já estou identificando um verbo que é can be seen. Ok, podem ser vistas. Estou identificando aqui o objeto de preposição, que não vai contar nem como sujeito nem verbo, então in the distance. Estou identificando que eu tenho aqui um but com vírgula antes, então está conectando com uma outra frase. Deixa eu colocar ele, deixa eu colocar ele mais para o lado para a gente enxergar o que está escrito. But no has fallen. Eu tenho um verbo ali, tá? Que é o has fallen. Tá no present perfect esse verbo, tá? Então, beleza. Tem um verbo, mas no não é um sujeito. Poderia ser none, N-O-N-E, que significa nenhum. Nenhuma chuva, but no, poderia ser no rain has fallen, ficaria melhor ainda. Nenhuma chuva caiu. Então, a frase está incorreta, tá bom? A 2. Vamos para 3. Já bati o olho aqui, já identifiquei o they, que é um sujeito, já identifiquei que o are trying é um verbo, já identifiquei que to é uma preposição, então to sell their house fica como objeto de preposição. Já identifiquei que tem um it aqui, então é um sujeito. Já identifiquei que depois do it tem um has been, é um verbo. Já identifiquei que depois tem um on the market, que fica sendo preposição com seus objetos. E, de novo, outra preposição, for 2 months, outra preposição com objeto. Temos, então, sujeito e verbo, não temos nenhum conector. Então, a frase está incorreta. E a gente poderia usar, por exemplo, they are trying to sell their house, but it has been on the market for 2 months.
Ou yet it has been in the market for 2 months. Ou alguma coisa, né? Algum dos 5 conectores que a gente está estudando, né? Que são and, but, so, or, yet, tá? Número 4. Eu já bato o olho e já vejo que ela está... Você pausou o vídeo para fazer? Tem que pausar, hein? Pausa o vídeo, faz o 4, e aí você vê a resposta, tá? Então, pode pausar aí. Ok, pode voltar então, vamos lá. O so tá aqui, ele teria que estar no meio da frase. Então, assim, ó, eu não vou nem analisar tudo. The quality é o sujeito, was é o verbo, I é o sujeito, change é o verbo, sujeito, verbo, mas o so tinha que estar bem no meio depois da vírgula. Tá? Teria que ser the quality of the print was not good, so I changed the typewriter ribbon. Ok? Muito bem. Bom, o 5, vamos lá então para o 5 agora. O 5 temos aqui o or com uma vírgula antes. Então agora eu preciso ver se tem sujeito e verbo, sujeito e verbo. Então aqui, the lifeguard, meu sujeito. Will warn é um verbo, né, no futuro. E vamos ver agora, depois da vírgula, depois do or, eu tenho she, eu tenho o may require, que vai ser um may, um verbo modal junto com o verbo, que é assim que funciona ele vai com o verbo, ele é tipo can. Depois o can tem que usar um outro verbo na forma base, o may também. Então assim, she may require, ela pode requisitar, tá? Então vamos lá. Esse you e esse you são objetos dos verbos. Como eu disse em um outro exemplo, no inglês a gente fala assim, você não fala só eu gosto, você fala I like it, né? Então, assim, é como se estivesse perguntando para o verbo gostar, gosta do quê? Então, tem que gostar de alguma coisa, I like pizza, ou I like her, ou I like him, ou I like it, tá? Então, aqui também, the lifeguard will warn. Então, o salva-vidas vai né, advertir. Vai advertir quem? Você. Então, will warn you. Tá? Então, esse you não é um sujeito. Ele é um objeto desse verbo. Então, about the o que está escrito aqui? Riptides. Riptides. Eu não sei o que é um riptides. Mas, enfim, é uma palavra aqui. About the riptides, então temos ali, o about é uma preposição, virou tudo objeto de preposição. Aqui também, to get out, objeto de preposição e objeto of the water também. O you também aqui, ele é um objeto do require. Ela pode requisitar para quem? Para você, tá? Então, she may require you to get out of water, ok? So, the sentence is correct. Number 5 is correct, ok? Number 6, já identifiquei aqui que temos um yet com a vírgula antes, ok? Mas depois do yet, ó, is not close, não tem nenhum sujeito, não vou nem olhar o resto da frase. Só pelo fato de não ter o sujeito antes do is, já está errada a frase. Tinha que ter sujeito e verbo aqui, tá? Então, poderia ser assim, you should have finished the work yesterday, yet it is not close to being finished today. Tá? Então precisaria de um it. E a frase está dizendo assim, você deveria ter terminado o trabalho ontem. E aí o yet, nesse caso, vai dar uma ideia assim de ainda assim, né? Não ainda que, ainda assim, ele não está nem perto de terminar hoje, tá? Então o yet, que eu tinha falado aqui, que ele vai dar uma ideia assim de ainda que, também dá essa ideia de ainda se. Então a gente vai ter que meio que entender o contexto, tá? Então, number 7, incorrect. Number 8, eu bato o olho e já vejo aqui um so com a vírgula, por enquanto ok. The receptionist, sujeito, was not able, was verbo, então ali também tá aqui the receptionist, sujeito, was é o verbo, me parece aqui, desse lado tá ok. Agora, aqui the phone é o sujeito e rang é o
é o verbo. So the phone rang again and again, so the receptionist was not able to get much work done. Frase correta. Então, aqui a preposição com objeto, né? To get much work done. Beleza. Então, frase correta. Number 8. Vamos lá. Você está pausando, né? Cada vez para fazer. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos aqui. But. Tá, vírgula e but. Beleza. The cash and credit cards, sujeito. Beleza. E tudo isso aqui é meu sujeito. The cash and the credit cards. E had been removed. Meu verbo. Tudo certo. Now, the missing wallet was found. Beleza também. The missing wallet, a carteira desaparecida, foi encontrada. Então, eu tenho sujeito e tenho verbo. Tenho um conector, sujeito e verbo. Fechou. Number 8 is correct. Okay? Então, a carteira desaparecida foi encontrada, mas o dinheiro e os cartões de crédito tinham sido removidos. Number 9, não tem nenhum conector. Então, já bati o olho, já sei que está incorreta. Então, o conector está aqui na frente. Nesse caso, não vai poder acontecer isso, tá? Outros tipos de conectores podem ir na frente. Esses 5, and, but, so, or, yet, tem que estar sempre conectando as frases no meio, tá bom? Então, number 9, incorrect, né? Teria que ser, you can drive your car for another 2,000 miles, or you can get it fixed, tá bom? E number 10, também estou olhando aqui, não tem nenhum conector, então já sei que a frase está incorreta, né? The chemist was awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to accept it. Teria que ter um tipo, so he flew to Europe to accept it. Yeah? O químico venceu um prêmio Nobel, então ele voou para Europa para aceitá-lo. Então, number 10, incorrect too. Ok? Então, essa foi a nossa correção do exercício aqui dos Coordinate Connectors. Uma sugestão também que você pense em outras frases que você possa criar aqui, tá? Usando esse formato da língua para praticar um pouco mais, ok? See you next time. Take care.